Olá, muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver algumas questões de ótica básica. Ali o basicão de ótica, passando por espelho plano e espelho esférico. Vamos lá, vamos dar uma olhada? São 5 questões bem interessantes. Primeira questão, caiu na VUNESP. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observada uma faixa ao sul do Brasil, o último eclipse solar total do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Letra A. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Então a letra A é bem básica, né? Em qualquer eclipse, seja solar ou lunar, os corpos envolvidos são o Sol, que é a fonte de luz, a Terra e a Lua. Letra B. Desses 3 corpos, qual faz papel de anteparo, de fonte e de obstáculo? Na letra B, o Sol é a fonte de luz, a Terra. Bom, ele falou que é um eclipse solar, então no caso a Terra é o anteparo. E a Lua vai ser o obstáculo. Então, no caso de um eclipse solar, temos o Sol. A luz do Sol não consegue atingir uma certa região da Terra, porque a Lua bloqueia a luz. Então, essa região aqui é a região onde ocorrerá o eclipse, onde as pessoas assistirão ao eclipse. É uma região de sombra. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Uma pessoa mantém diante dos olhos, a 20 cm de distância, um espelho vertical, de modo a ver nele a imagem de um poste vertical de 4,4 metros de altura, situado exatamente a 1,8 metros atrás de si. Qual é a mínima dimensão vertical que esse espelho deve ter para que a pessoa veja inteiramente a imagem do poste? Então, vamos lá. A gente está caçando o tamanho do espelho, né? Vamos chamar X. E aqui no desenho a gente vê que o poste que está atrás da pessoa, né, a luz que vem dele atinge o espelho e vai para os olhos da pessoa. E aí a pessoa consegue ver a imagem do poste completa, né, que aparece atrás do espelho aqui, é o A', B'. Nosso objetivo é descobrir qual é o tamanho do espelho. Bom, a distância da pessoa até o espelho é 20 centímetros. Como aqui eu tenho 1,8 metros e 4,4 metros, vamos passar tudo para metros. Tá? Então, aqui a distância da pessoa, essa distância aqui, vou colocar 0,2 metros, que são 20 centímetros. E ele fala que o poste está a 1,8 metros atrás de si. Então, o poste está a 1,8 metros. A altura do poste é de 4,4 metros. Então, essa altura aqui, 4,4 metros. Tudo em metros. Portanto, a altura da imagem do poste também será 4,4 metros. Eu vou trabalhar com um triângulo que vai aqui do olho da pessoa até a imagem do poste, é um triângulo grande. E vou trabalhar com um triângulo pequeno, né, que vai do olho da pessoa até o espelho, né, esse triângulo menor. São 2 triângulos semelhantes. Então, a base do pequenininho, o X, está para a base do triângulo grande, que é 4,4. Assim como a altura do triângulo pequeno, né, que é 0,2. Está para a altura do triângulo grande. Veja que a altura do triângulo grande vai do olho da pessoa até a imagem do poste.
A distância da imagem do poste até o espelho é igual à distância do poste até o espelho. Então, a distância do poste até o espelho, a gente está vendo aqui, que é 1,8 mais 0,2, ou seja, é 2 metros. Então, a distância da imagem do poste até o espelho também é 2 metros. Mas a altura do triângulo grande, né, é do olho da pessoa até a imagem do poste. Então vai dar 2,2 metros. Então aqui é 0,2 dividido por 2,2. Tudo bem? Então, ó, revisando. Base do triângulo pequeno, triângulo formado com olho e com espelho. A base é x. Dividido pela base do triângulo grande que vai do olho da pessoa até a imagem do poste. O triângulo maior, a base dele é 4,4. Isso é a mesma coisa que dividir a altura do triângulo pequeno, que é 0,2, né, do olho da pessoa até o espelho, pela altura do triângulo grande, que vai do olho da pessoa até a imagem do poste, que vai ser 2 metros mais 0,2, ou seja, 2,2 metros. Podemos simplificar aqui o 4 com o 2,2, né? Sobra um 2 aqui na simplificação. E esse 2 vai multiplicar o 0,2. Então, o tamanho x do espelho, 0,4 metros. Ou 40 centímetros. Que é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. No esquema AB é um objeto real e a linha B' é sua imagem fornecida por um espelho esférico de eixo principal x, x'. Determine graficamente, né, faça um desenho, a posição do espelho, do centro de curvatura e do foco principal. Bom, vamos lá. O objeto está aqui, o objeto é AB e a imagem dele é a linha B'. A imagem é direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto. Então o objeto é vertical para cima, a imagem é vertical para cima também, então ela é direita. É direita e menor. Bom, se a imagem é direita e menor, o espelho é convexo. Quando o espelho é côncavo, a imagem pode ser direita? Pode, mas nesse caso ela vai ser maior do que o objeto. Então, no caso aqui, como a imagem é direita e menor, eu vou concluir que o espelho é convexo. Então, nosso espelho vai estar aqui de alguma maneira, né? Fazendo o desenho, né? Ele pediu para fazer o desenho, né? A posição do espelho, né? Tem que estar entre o objeto e a sua imagem. O centro de curvatura e o foco. No caso de um espelho convexo, né, que eu já sei que a imagem é direita e menor, a imagem é virtual. Então eu sei também disso, ou seja, ela sai atrás do espelho. Então o objeto está na frente do espelho e a imagem está atrás do espelho. E no caso do espelho esférico, a imagem vai ficar entre o foco, vamos colocar aqui o foco em algum lugar por aqui, e o vértice do espelho. Não importa a posição do objeto. Vamos mostrar na simulação. Veja, aqui temos o objeto é um lápis, né, um espelho convexo, a imagem sai direita e menor, e esse pontinho amarelo aqui é o foco. Veja que não importa onde eu coloque o objeto, a imagem vai estar sempre entre o foco e o espelho. Ok? Então, a imagem sai entre o foco e o espelho. O centro de curvatura do espelho é 2 vezes a distância do foco. Então aqui está o centro de curvatura. O foco é exatamente no meio entre o vértice e o centro de curvatura. Bom, como a gente não tem régua aqui, ele não pede para fazer a coisa com precisão, a gente apenas precisa localizar as coisas. Tudo bem? Então, questãozinha
bacana de espelhos esféricos. Vamos para a próxima. Na figura abaixo estão representados um objeto O e sua imagem I, conjugada por um espelho esférico côncavo, cujo eixo principal é x, x'. De acordo com a figura, qual a posição do vértice do espelho? 1, 2, 3 ou 4? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá. Como a imagem saiu invertida, eu sei que ela é uma imagem real. De todos os tipos de imagens, né, que a gente pode ter em espelhos esféricos côncavos, aquelas imagens que são invertidas são sempre reais. Ou seja, é uma imagem que também está na frente do espelho. Bom, o objeto tem que estar na frente do espelho, e a imagem também está na frente do espelho. Então, temos duas possibilidades. Ou é na posição 4, os dois estarão na frente do espelho, ou é na posição 1 e 2. Bom, para um espelho côncavo, vamos desenhar aqui um espelho côncavo, temos algumas possibilidades de imagem, né? Bom, se eu colocar o objeto exatamente em cima do centro, a imagem também sai em cima do centro, na mesma posição. Então eu sei que esse objeto não está em cima do centro de curvatura. Se eu colocar o objeto mais longe do que o centro, isso aqui eu vou colocar O de objeto, a imagem vai sair entre o centro e o foco. Agora, a outra situação. Se eu colocar o objeto entre o centro e o foco, a imagem vai sair mais longe do que o centro. Aqui. Então, essas são os dois tipos de imagem em espelhos côncavos. São 5 tipos, né? O terceiro tipo é colocando em cima do centro, a imagem também sai em cima do centro. Colocando no foco, a imagem é imprópria, ou seja, não há formação de imagem. E colocando entre o foco e o vértice, a imagem sai atrás do espelho, sai virtual. Bom, no caso aqui, a imagem está menor do que o objeto. Ela vai ser menor do que o objeto quando o objeto estiver mais distante do que o centro, né? E ela vai ficar entre o centro e o foco, ou seja, mais perto do espelho do que o objeto. Bom, se eu considerar a posição 1 e a posição 2, a imagem está mais distante do espelho. Aí seria a segunda situação. Só que na segunda situação, a imagem tem que ser maior do que o objeto. E ela não é. Então restou apenas a primeira situação. Ou seja, o espelho está na posição 4. Então, respondendo a pergunta, vamos escrever bonitinho, né? Respondendo a questão. Justificado a nossa resposta. E vamos para a última questão. Se uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmara escura, sua imagem projetada na parede posterior... Eu li errado, né? Uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmara escura, ponto. Sua imagem projetada na parede posterior da câmera tem comprimento de 20 centímetros. Se a pessoa se aproximar 2 metros da câmera, qual será a variação percentual no tamanho da sua imagem? Bom, vamos ver. A pessoa está a 10 metros da câmera. Então, vamos considerar que temos a altura da pessoa, vamos chamar de H. A altura da imagem no fundo da câmera aqui, vamos chamar de Hzinho. A distância da pessoa até a câmera, vamos chamar de Dzão. E a profundidade da câmera, vamos chamar de Dzinho. Isso é uma semelhança de triângulos. A altura do pequenininho, Hzinho, está para a altura do grandão, Hzão. Assim como o Dzinho
está para adesão. Vamos às informações agora. Uma pessoa se encontra a 10 metros da câmera, então é o desão. E a imagem projetada tem comprimento de 20 centímetros, que é o Hzinho. Então temos 20 centímetros sobre Hzão é igual a Dzinho, e ele está a 10 metros. Bom, esse 20 está em centímetros e o 10 está em metros. Vamos passar o 20 para metros. Isso aqui, 20 centímetros, são 0,2 metros. Então vai ficar 0,2 sobre Hzão é igual a Dzinho sobre 10. Beleza, agora as unidades estão todas iguais. Se a pessoa se aproximar 2 metros da câmera, então agora é uma outra situação. Ele quer saber a variação percentual no tamanho da sua imagem. Então, o Dzão vai ser 10 menos 2. Dzão vai passar a ser 10 menos 2, né? Que é 8 metros. Então fica a altura da imagem não vai ser mais H, porque se ele mudar a distância aqui, muda a altura da imagem. Então vamos chamar de H'. O Hzão, que é a altura da pessoa, não muda, né? Continua sendo a altura da pessoa. Isso é fixo. O Dzinho é a profundidade da câmera, isso também não vai mudar. Então continua sendo Dzinho. E o Dzão agora é 8. Então, muito bem, agora a situação é H' sobre H igual a Dzinho sobre 8. E antes era 0,2 sobre Hzão igual a Dzinho sobre 10. O que não muda de uma situação para outra? O Hzão e o Dzinho, né? O Hzão e o Dzinho. Então, da primeira situação, vamos chamar isso aqui da primeira situação. Vamos multiplicar aqui em cruz, né? Hzão vezes Dzinho é 0,2 vezes 10. Então, Hzão vezes Dzinho é igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda situação. Multiplicando em cruz, ficamos com Hzão vezes Dzinho igual a 8 vezes H'. Estou multiplicando em cruz aqui. Só que Hzão vezes Dzinho a gente já sabe que é 2. Então fica 2 igual a 8 H'. Então veja que o Hzão vezes Dzinho eu substituí aqui. Então, passando 8 dividindo, ficamos com 2 dividido por 8 é igual ao novo tamanho da imagem, H'. Dividindo 2 por 8, a nova imagem vai ter tamanho 0,25. Bom, mas a pergunta é, qual será a variação percentual no tamanho da sua imagem? Então a imagem antes tinha 20 centímetros e agora ela tem 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros.
Então, estava em metros, 0,25 metros dá 25 centímetros. Então, a variação na altura, ela foi para 25 e no início tinha 20, foi uma variação de 5 centímetros. Mas ele quer a variação percentual. Então, 20 centímetros era o tamanho original, 20 centímetros era 100% do tamanho. A variação foi de 5. E isso vai ser x%. Regra de 3, né? Então, x aí está dando, multiplica em cruz, né? 5 vezes 100, 500. E aqui, dividido por 20. Ou seja, uma variação de 25% no tamanho da imagem. Então, ela aumentou, né, de 20 para 25, isso é um aumento de 25% no seu tamanho. Tudo bem? Espero que tenha entendido tudo até agora. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!